a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria
e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo número 1. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. E nesta noite nós estamos aqui novamente para louvar o nosso Deus, apresentar as nossas vidas e prestar um culto de louvor a Ele, que é merecedor de todo o culto, de todo o louvor. Quero convidar você, junto comigo, a buscar a presença do nosso Deus em oração e falar com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos do nosso Pai Celestial. Não temos condições de resolver nada em nossas vidas sem a presença e o apoio do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus, e nós damos graças a Ele porque podemos contar com a ajuda dEle em todos os momentos da nossa vida. Fecha os teus olhos e vamos orar. Querido e eterno Deus, nós te damos graças, Pai, mais uma vez, porque através da sua bondade e misericórdia, nós podemos mais uma vez, Deus amado, estar aqui reunidos como igreja, como filhos teus, buscando a tua presença, Senhor, nesta noite, quarta-feira, um dia especial que nós nos reunimos para oferecer um culto de louvor a ti, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor nos aceite na tua presença, que o Senhor nos perdoe os pecados, Senhor, as nossas falhas, os nossos defeitos. Queremos te servir, Senhor, da melhor forma, mas muitas vezes nós caímos, nós desobedecemos, nós erramos e nós te pedimos perdão, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, que nós possamos sempre estar fazendo o melhor para o Senhor, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós podemos contar com o Senhor. E sem o Senhor nada podemos fazer. Queremos te agradecer por esta noite, por este dia que o Senhor nos concedeu, pela tua presença em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja, Pai, conduzindo as nossas vidas da forma que o Senhor deseja, Senhor, que nós possamos estar obedecendo os teus mandamentos, Senhor. Abençoa cada um de nós, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os presbíteros, diáconos, irmãos que congregam aqui neste lugar, Senhor. Nós te louvamos agradecidos e te pedimos, Pai, que o Senhor aceite o nosso culto, aceite, Senhor, a nossa adoração e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou estar lendo o Salmo 96, do 1 ao 9, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses do povo não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e a força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Temei diante dele todas as terras. Amém. Abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Porque estás abatida, ó
dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu. Graça e paz, amados. Vamos estar orando, oração de súplica. Mas antes de orar, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, no Salmo 143, versículo 1, que diz assim a Palavra de Deus: Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Que Deus nos abençoe nesse versículo, que Ele possa estar respondendo às nossas orações dessa noite aqui. Oremos. Santo Eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, nós te damos graças, Senhor, porque Tu nos dá, Senhor, mais esta oportunidade de estar reunido com nossos irmãos para Te louvar, Te adorar e Te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, pela nossa igreja de Vila Formosa, que Tu possa estar cuidando de cada irmão querido daquela igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar visitando cada lar, cuidando de cada um, guardando, se protegendo. Também quero Te pedir pela vida do nosso pastor Gilberto, que Tu continue abençoando ele, com sua família, no seu ministério também. E também, Senhor, o conselho da nossa igreja, que Tu abençoe cada um daqueles Teus servos, Senhor, cuidando de cada um, guardando e capacitando, Pai, que eles possam estar sempre prontos para fazer a Tua obra. Pedimos pela mesa diaconal também, de ministério tão especial, Senhor, que trabalha em prol daquelas pessoas que necessitam. E quero Te pedir também, Senhor, para aquelas pessoas desempregadas, Senhor. Sabemos que neste momento tão difícil de arrumar um emprego, mas para Ti nada é impossível, Pai. Que Tu possa estar abrindo porta para essas pessoas, que eles possam estar sendo, Senhor, amparado, que Tu possa estar suprindo a sua necessidade, que eles possam estar ganhando aquele pão de cada dia dignamente também. E queremos agora, Pai, Te pedir pelas famílias enlutadas essa semana, família que perdeu ente querido, Senhor,
que Tu possa estar consolando os familiares, confortando aqueles corações. E agora também, Senhor, quero Te pedir pelos enfermos, Senhor. Lembramos, são outras pessoas que estão também necessitando, Senhor, de uma cura. Tu conhece os pedidos que são feitos da nossa igreja, daquelas pessoas que precisam, Senhor, de uma cura. Ô Pai, faça uma obra naquelas pessoas, Pai, para que Teu nome seja glorificado. Põe a Tua mão sobre as enfermidades deles, curando, tirando todo aquele sofrimento, também é sofrimento não só deles, mas também dos seus entes queridos, Pai, que sofrem vendo assim, aquelas pessoas naqueles hospitais. Quero Te pedir também pelos que estão com Covid, Pai, também, que eles possam também ser abençoados por Ti, que eles possam estar sendo curados. E aqueles que já estão também em recuperação, que Tu continue abençoando a sua recuperação, que eles não tenham nenhuma sequela, Pai, que eles possam ter, assim, totalmente o seu corpo recuperado. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Visita, Senhor, cada sofrimento, Pai. Também quero Te pedir também para aquelas pessoas que estão em frente, Senhor, desta pandemia, Pai, cuidando dessas pessoas, que Tu possa estar guardando eles, cuidando deles, que ele não seja atingido pela essa pandemia também, Pai. Agora, Pai, quero Te pedir também, Senhor, pelo nosso pastor, que vai trazer essa mensagem, Pai. Que essa mensagem possa estar trazendo, Senhor, esperança, confortando nossos corações, também, Senhor, nos santificando, Pai. Que essa palavra, Senhor, seja tão maravilhosa para nós, que nós possamos estar vivendo essa palavra, Pai. Fique conosco, Senhor, em todos os momentos, né? Essa semana que está iniciando, Pai, que Tu possa estar nos guardando, nos protegendo, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que nada vai nos atingir, porque Tu estás cuidando de cada um de Teus filhos. Fique conosco, Senhor, e nos perdoa, Senhor, porque somos pecadores. Tire de nós tudo aquilo que não Te agrada e coloque em nossos corações aquilo que Te agrada, Pai. É que Te pedimos, não que merecemos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Temos a alegria de celebrar hoje 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós cremos que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é um dos ramos da Igreja de Cristo e sentimos-nos gratos por pertencermos a ela. Hoje quero examinar com vocês aquilo que Jesus nos ensina a respeito da Igreja estabelecida por Ele. Quero examinar com vocês afirmações que Jesus faz sobre a essência da Igreja, afirmações que muitas vezes são esquecidas por nós e convém que sempre revisitemos essas afirmações feitas por Jesus a respeito da essência da sua Igreja, do que significa ser Igreja. Em primeiro lugar, ser Igreja é confessar que Jesus é o Cristo. No texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de Mateus, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, perguntando-lhes quem o povo dizia ser Ele. E Jesus aparece no imaginário religioso como mais um dos profetas, como Elias, como João Batista, como alguém importante no cenário religioso. E então ele se dirige aos seus discípulos, aqueles que pertenciam ao círculo íntimo, e pergunta para eles: e para vocês, quem eu sou? Temos então a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o ungido, o Messias, aquele aguardado, esperado, prometido para o povo de Israel.
é a confissão da singularidade de Jesus. É o reconhecimento que não se trata de mais um profeta, mas do profeta, o ungido, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. É desta confissão que nascerá a igreja. É desta confissão que nascerá a singularidade da igreja e fará com que a igreja não seja mais uma das facções, mais um dos partidos do judaísmo, mas que seja igreja, igreja de Jesus Cristo, igreja que reconhece Jesus como Cristo, como Filho de Deus, como ungido, como o Senhor, como o Salvador de toda a humanidade. A cada nova geração, a igreja é convidada, é convocada a proclamar, a confessar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. E o importante não é o que os outros dizem ou pensam, nesse caso, a respeito de Jesus, mas o que aqueles que pertencem à igreja, aqueles que estão nas fileiras da igreja, afirmam, creem, professam a respeito de Jesus. E não se trata de uma confissão verbal, não se trata de uma confissão apenas intelectual. Saber quem é Jesus é tornar-se seu discípulo, tornar-se um seguidor de Jesus, servo de Jesus, amigo de Jesus. Aqueles que sabem quem é Jesus e o confessam, deverão partilhar também os dois grandes amores que habitaram o ministério terreno de Jesus, a vida terrena de Jesus. Quais eram os dois grandes amores de Jesus no seu ministério, na sua vida terrena? A paixão, o amor pela glória do Pai e a dignidade dos seres humanos. O amor pela glória do Pai que aparece no momento extremo no Getsêmani, quando dirigindo-se ao Pai, ele diz: meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas havia também em Jesus uma dedicação, uma devoção, um amor pela dignidade dos seres humanos. Um amor que fazia com que ele não admitisse, não permitisse que um homem fosse morada de demônios. Uma paixão e um amor pela dignidade humana que fazia com que ele não permitisse que uma mulher fosse tratada como mero objeto, ou que as crianças fossem tratadas como menos importantes do que os adultos. Jesus se importava com cada pessoa, e se importava de tal modo que ele não permitia que a multidão fosse despedida de estômago vazio, mas desafiava os seus discípulos, dizendo-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Esse amor por Deus e esse amor pelos seres humanos levou o teólogo Leonardo Boff a dizer a respeito do Cristo encarnado, humano assim, marcado por tal humanidade, só Deus mesmo, só Deus pode mostrar-nos de modo tão claro, tão límpido, o que significa ser humano. Jesus revelou-nos o que significa ser humano de verdade, humano que ama a Deus e que ama o próximo. A rocha sobre a qual a igreja está firmada é o Cristo confessado, conhecido, reconhecido, amado por aqueles que pertencem à igreja. Deveremos nos orgulhar disso? De modo algum. O que sabemos a respeito de Cristo, nós o sabemos pela graça de Deus, pela misericórdia, pela revelação, pela bondade, pela compaixão do nosso Deus e não pelo nosso mérito.
Ser igreja é reconhecer que pertencemos somente a Jesus. No versículo 18, Cristo afirma: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Reverendo Leontino Farias dos Santos, quando presidiu a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, certa ocasião, assim escreveu: hoje, muitos querem ter uma igreja, mas poucos querem ser uma igreja. Hoje, muitos querem ter uma igreja, mas poucos querem ser igreja. A igreja é minha, a igreja é sua, no sentido afetivo, do coração, do carinho, mas não no sentido da propriedade. A igreja pertence a Jesus. Ele é o único Senhor, o único dono, o único proprietário da igreja. Foi Jesus quem deixou a glória que teve junto ao Pai para habitar entre os humanos. Foi Jesus que esteve no deserto 40 dias e 40 noites, preparando-se para a sua missão. Foi Ele que agonizou no Getsêmani, proferindo as palavras que lembrei ainda há pouco. Foi Jesus que sofreu o escárnio dos seus algozes, as bofetadas. Foi Jesus que foi pregado na cruz, morto e sepultado por mim e por você. E foi Jesus. Foi Jesus que venceu a morte. Foi Jesus que saiu triunfantemente da sepultura, vencendo o maior de todos os inimigos, a morte. A igreja pertence a Ele, foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja não tem outro proprietário senão Jesus Cristo, é dele e existe para Ele, para proclamar a vitória dele sobre a morte. Isso precisa ser sempre lembrado para todos nós e por todos nós que pertencemos a Jesus e pertencemos à igreja que é de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, assim disse: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Não, foi Cristo crucificado. Fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, pertencemos a Jesus e a igreja pertence somente a Ele. Em terceiro, ser igreja é exercer a autoridade espiritual conferida por Jesus. Assim diz Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Autoridade é muito maior, é muito mais do que poder. Você sabe que é possível exercer o poder, nos limites da legalidade, da formalidade, mas fazê-lo sem nenhuma autoridade, fazê-lo sem nenhuma decência. Isso é possível, mas onde há autoridade, há legitimidade no exercício do poder. Onde não há autoridade, perde-se a legitimidade no exercício do poder. A autoridade é direito de propriedade, é consumação, é exemplo, é garantia. A missão, no contexto da autoridade, é a ação de proclamar que Cristo é Senhor sobre tudo, sobre todos e sobre cada esfera da vida humana.
Jesus valeu-se de duas imagens nesse texto para falar do exercício da autoridade. A autoridade que foi confiada a ele pelo Pai e que ele transmitiu à sua igreja. As duas imagens que ele lança a mão são as imagens das portas e a imagem das chaves. Jesus lembra-nos que quando um exército invadia as portas de uma cidade, atravessava as portas de uma cidade, isso significava rendição. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja avançará e conquistará o reino da morte, conquistará aqueles que estão sob o poder da morte. A igreja recebeu autoridade espiritual para, por meio da proclamação do Evangelho, fazer com que aqueles que estavam no domínio da morte possam passar para o reino da luz, para o reino da vida. É isso que está em Efésios, quando é dito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andastes, diz o apóstolo Paulo, mas pela proclamação do Evangelho, nós fomos resgatados do poder da morte. A segunda imagem é a das chaves. Chaves representam autoridade. Chaves representam confiança. Para quem você entrega as chaves da sua casa? Ainda hoje, há o costume, quando se quer homenagear uma pessoa numa determinada cidade, conferir-lhe as chaves da cidade. Jesus conferiu aos apóstolos, portanto, à igreja, as chaves do reino dos céus. Não se trata de nenhum poder mágico para a igreja salvar as pessoas, trata-se da autoridade para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas da salvação. O que ata ou desata, o que prende ou o que liberta uma pessoa é a pregação do Evangelho. Se há recusa ao Evangelho, ficamos mais atados aos nossos pecados. Se ouvimos e abrimos o coração para o Evangelho, as amarras são desfeitas e nós ficamos livres para viver a liberdade dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo assim escreveu, dando graças ao Pai que nos tornou dignos para participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Termino. Luther King assim escreveu: se você deseja mudar uma pessoa, você deve amá-la. Se você deseja mudar uma pessoa, transformá-la, você deve amá-la. Só o amor faz com que passemos da posição de alguém que critica para uma posição de alguém que possui um senso crítico. O crítico diz: você precisa mudar, você deve mudar. Mas alguém que possui senso crítico diz: nós precisamos mudar. Eu também preciso mudar a minha posição, eu também preciso rever os meus conceitos. Nós precisamos mudar a nossa opinião sobre a igreja e precisamos nos incluir como parte da igreja, daquilo que a igreja foi chamada a ser em Cristo Jesus. A igreja nasce da confissão que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, do reconhecimento que ela, a igreja, pertence somente a Jesus Cristo e nasce do exercício da autoridade espiritual exercida no nome de Jesus para proclamar o Evangelho para aqueles que estão mortos espiritualmente. Assim,
se eu puder resumir o desafio que nós temos diante de nós em mais esse aniversário de 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, eu resumiria da seguinte forma: você, membro da igreja, deixe-se fascinar, encantar-se pela pessoa e mensagem de Jesus. Seja seduzido pela singularidade da pessoa de Jesus, pelo seu exemplo, pela sua mensagem de amor. Ame a igreja, ame esta igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, pois ela pertence a Jesus e é de Jesus. Sirva com dedicação e carinho e faça uso das chaves, as chaves que foram confiadas a você para abrir as portas do reino pela proclamação do Evangelho para todas as pessoas. Amém. Santo, 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 Deus dos exércitos, a terra e os céus proclamam tua glória. Glória a ti, ó Deus, eternamente.